5, versículo 16. Enquanto as crianças estão saindo, aproveitar esse momento aqui. Muita gente faltando hoje, né? Muita gente faltando hoje. Nós estamos chegando no final do ano. Pessoal aproveitando um pouquinho, juntando férias. O apóstolo Tiago aí nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A nossa oração, ela move o coração de Deus, ela move a mão de Deus. A maneira de Deus se manifestar na terra é quando eu e você oramos e pedimos a intervenção dele. Deus age em nosso favor, age em favor da sua igreja, age em favor da nossa família. E a Bíblia diz que até a nossa oração vem de Deus mesmo, porque quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo nos ensina a orar e nos ajuda a orar. E é Deus quem nos capacita a orarmos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E essa vontade de Deus, a ser realmente realizada na terra, depende das nossas orações, das nossas intervenções, através de pedir, através de declarar, através de poder falar com Deus e pedir a Deus que Ele haja em favor do seu povo, em favor da sua igreja. Alguns versículos que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orem continuamente, orem continuamente. Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8 diz, Mateus 6, 7 e 8 diz: e quando orares, não useis de vãs intenções, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Deus sabe daquilo que você precisa antes mesmo de você pedir em oração. Mas Deus quer que você peça, que você fale com Ele, que você declare a Ele o seu desejo. Mateus capítulo 21, versículo 22, diz assim: e tudo, diga para o seu irmão, tudo, e tudo que pedirem em oração, se crerem, diga, se crerem, vocês receberão. Então eu posso pedir qualquer coisa diante de Deus, e se eu crer, Deus fará, Deus fará. Então, quando eu oro e quando eu declaro a minha fé nesta oração, Deus fará através da minha fé. Salmo 84, versículo 8 diz: ouve a minha oração, ó Senhor. Salmo 84, 8: ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Quando nós vemos algum texto relacionado ao Deus que se relacionou com o antigo ou os antigos, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, é porque Deus é um Deus geracional e Deus também é um Deus relacional. O que é um Deus geracional? É um Deus que se relaciona de geração em geração. E por que Ele é relacional? Porque Ele deseja, quando fala assim, o Deus de Jacó, porque Deus se relacionou com Jacó. O Deus de Abraão, porque Deus se relacionou com Abraão. O Deus de Isaac, porque Deus se relacionou com Isaac. Então este é um Deus geracional
Deus relacional. Outro texto, 1 Reis 8:28, diz assim: atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus, ouve o meu clamor e a oração que o teu servo faz hoje na sua presença. Ouve, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Querido, qual foi o dia ou qual foi o momento em que você recebeu uma resposta da sua oração? Muitas vezes nós oramos e nos esquecemos. Baixa um pouquinho, por favor, o retorno, meu retorno. Muitas vezes nós oramos e nos esquecemos de relacionar a nossa oração. Então, por exemplo, eu faço um determinado pedido ao Senhor e eu esqueço daquilo que eu pedi. O Senhor atende aquela oração, mas quando a resposta vem, eu não agradeço pela resposta da oração que eu fiz. Então isso é normal acontecer conosco. Então, muitas vezes se deve e é necessário que nós façamos a lembrança das orações que colocamos diante do Senhor. Qual foi o dia que você pegou um caderninho, uma folha, e você começou a relacionar seus pedidos de oração, e lá na frente você colocou assim: sim, não, estou na espera. Então, Deus, Ele pode responder com sim, Deus pode responder com não, e Deus pode responder com aguarde, espere. Nem tudo pode ser no nosso tempo, nem tudo deve ser no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Por isso o tempo de Deus é o Kairos, o tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos, que vem da palavra cronômetro, né? Da onde nós temos os relógios que marcam as horas. Mas Deus, o relógio de Deus não é o Cronos, mas é o Kairos, é o tempo de Deus. O tempo de Deus é atemporal. Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Deus também é o Deus que para Ele um ano é como um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Deus é um Deus atemporal. Hoje nós aprendemos 3 coisas: Deus é um Deus atemporal, Deus é um Deus geracional e Deus é um Deus relacional. E tudo isso está ligado às nossas orações. Então, quando nós relacionamos as nossas orações e colocamos sim, não, espero, estou esperando, e quando a resposta vem, e às vezes Deus vem e diz não, diga assim: o não de Deus também é resposta de amor. O filho mimado sempre quer o sim. O filho mimado sempre quer, é do jeito dele, não é assim a criança. Quando nasce, ela quer porque quer, mas ela não sabe o que é melhor para ela, né? Eu vejo a filhinha do Fê, a Manu, se colocar ela em cima de uma mesa, tudo que tem em cima da mesa ela quer comer, e ela quer, e ela dá, e dá tudo, ela quer comer. Mas a mãe, né, Thais, não vai pegar a comida pesada e vai dar para ela. Mas por quê? Porque o não também é resposta de amor do coração do Pai. Então Deus pode responder para a gente sim,
Deus pode responder não. E o não de Deus é uma resposta de amor. Porque muitas respostas não de Deus, com o passar do tempo, nós vamos entender. Só o tempo, diga assim, só o tempo. É só o tempo mesmo que é capaz de nos mostrar que as decisões de Deus, as respostas de Deus estão de acordo com a palavra dele, com o caráter de Deus, com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E o espera significa assim: olha, deixe no stand-by, espera um pouquinho, não é o tempo agora. Ele não diz nem não, ele não diz nem sim, mas ele diz espera. Ele diz espera. E quando Deus fala espera em algumas coisas para a nossa vida, aí, irmãos, nós nos debruçamos diante dele, nós rasgamos o nosso coração, porque nós queremos aquele sim, daquele espera. E aí então nós nos debruçamos diante dele, nós buscamos, nós clamamos e pedimos: Senhor, atenda a minha oração. Queridos, porque eu estou falando isso? Porque nós temos neste ano alguns cultos muito importantes. O primeiro culto que vamos ter agora é domingo que vem. No próximo domingo nós vamos ter a nossa noite festa, e ela é uma noite de mesmo onde nós marcamos território, onde nós marcamos posição. Nem toda a nossa igreja está em células. Muitas pessoas não estão participando das células. Elas vêm para o culto, passam a semana inteirinha e vêm para o culto de domingo outra vez. Eu não sei como elas vivem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu espero que elas orem, que elas leiam a Bíblia, que elas se relacionem umas com as outras. Mas nossa igreja tem uma visão, e a nossa visão é uma igreja em células. Uma igreja em células não é uma igreja que ela simplesmente só se reúne nos finais de semana, mas durante a semana nós estamos em 27 pontos da cidade e nós nos reunimos uns com os outros em grupos de 10, 12, 14, 15, tem grupo com 20, tem grupo com 7, e nós nos reunimos para compartilhar a palavra anunciada no domingo à noite. Então, durante a semana, nós voltamos a recarregar as nossas energias espirituais, as baterias espirituais, para a gente continuar a caminhada. E é por isso que nós temos esta visão de igreja em células. Na terça-feira, nós temos um culto. Agora, não é só treinamento de liderança, não é só para líderes, é um outro culto que nós temos na terça-feira, que nós temos agora a terça chamada Terça do Renovo, ou culto do renovo. Na terça-feira, o culto começa às 8 horas, 20 minutos de louvor e meia hora a 40 minutos de palavra. Terminou, as pessoas vão embora, e quem é líder de célula, quem é supervisor, quem é líder de rede, permanece para a gente fazer a supervisão. Quem não é, vai para casa. Mas o culto acontece das 8 às 9h10. Das 8 às 9h10. Então nós temos 2 cultos no meio de semana, e nós temos um culto voltado para jovens no sábado à noite. E parece assim que para que culto para jovem? Porque o jovem tem uma linguagem diferente, eles têm um estilo diferente, mas eles cultuam o mesmo Deus, glorificam o mesmo Deus, e eles estão aqui no sábado, eles têm as suas atividades. Este colisão que vai ter aqui não é uma colisão só para a juventude. O colisão é uma semana de conferência em que teremos pregações nos 4 cultos à noite: sábado, domingo, segunda e terça.
Sábado, domingo, segunda e terça. Ou seja, em vez de estarmos ocupados olhando o carnaval na televisão, porque só tem o que não presta na televisão, nós estaremos aqui em culto, onde teremos cultos sexta-feira, sábado, domingo e segunda. Sábado, domingo, é sexta, Felipe? Sábado, domingo, segunda e terça. Então não é só para jovem, é porque às vezes fala assim: ah, é um programa jovem. Eu não sou jovem. Não é um programa jovem, é uma semana de conferências para a igreja. Então você está convidado. Voltando a falar sobre o propósito. Então domingo que vem nós temos um culto. Nós vamos ter um culto domingo que vem. O culto começa às 19 horas. Nós temos conosco domingo que vem a presença do pastor Júnior de Catanduva. Ele já pregou aqui e ele vai estar pregando aqui. No dia 24 nós vamos ter a ceia. A ceia nossa será dia 24. Toda a igreja, todos os irmãos, a última ceia do Senhor do ano. E vai ser um momento de comunhão. Nesta ceia do Senhor, que vai acontecer dia 24, ela será diferente. É uma ceia mesmo de comunhão. Nós queremos celebrar uma ceia de comunhão. Nós, com todos aqueles que estiverem no culto, e é um momento de celebração mesmo. É uma ceia diferente. Não é só a ceia do Senhor, mas é uma ceia da comunhão daqueles que congregam aqui. Então todos aqueles que estão em células, todas as pessoas, nós queremos mesmo uma realização mesmo de comunhão no dia 24. No dia 31 é outro domingo. O culto vai começar às 19 horas e vai terminar às 21 horas. E você vai passar o ano novo na sua casa. Só que no dia 31 nós vamos, neste culto de domingo, é um domingo, nós vamos fazer algo diferente. Eu pedi para o Mateus lançar aqui para a gente. 2018 nós vamos ter um ano enfático, vamos enfatizar como sendo o ano da provisão. Quem entende isso? O ano da provisão significa que nós cremos no Deus provedor. E aí nós iniciamos janeiro pregando sobre o Deus provedor. Nós pregamos no dia 31 sobre a provisão de Deus. E entramos janeiro todinho, são 4 cultos pregando sobre o Deus provedor. E o ano da provisão, nós queremos declarar profeticamente essa provisão sobre a sua casa, essa provisão sobre a sua família, essa provisão sobre a sua vida espiritual, essa provisão sobre a sua vida financeira, essa provisão sobre a sua vida material, essa provisão sobre a sua vida espiritual. Então esta provisão, ela não é somente para os bens, mas é para todos os aspectos da nossa vida. Então 2018 nós queremos neste culto do dia 31, diga para o seu irmão, não falte. Você vai poder vir para o culto às 19 horas e vai poder ficar na sua e ir para casa e festejar, passar o ano novo. Muitos irmãos se reúnem, vão jantar junto, vão ter uma confraternização junta e podem passar esse tempo junto do dia 31, mas nós queremos que você venha aqui. Agora escute o que eu vou declarar aqui agora. Quando nós falamos em um Deus provedor, eu quero que você entenda algo aqui. Deus nos dá segundo aquilo que eu semeio. Quem entende isso? Quem entende isso? Deus me dá, a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso ele vai o quê? Ceifar.
Então a minha semente é uma semente para germinar, para multiplicar. Então nós estamos falando isso na área das células, nós estamos falando isso na área da vida pessoal, nós estamos falando isso na área familiar, nós estamos falando isso na área emocional, nós estamos falando isso na área financeira. Nós queremos mesmo. Agora eu quero dizer uma coisa para você. E neste dia, eu quero que você entenda o que eu vou dizer aqui. É só para aqueles que podem entender espiritualmente. Nesse dia, no dia 31, nós vamos lançar no gasofilácio a última oferta nossa do ano, mas que ela também vai ser representativa para o ano 2018. Oferta é adoração, oferta é semear, oferta é colocar diante de Deus a minha semente. Quantos de nós estamos na casa do Senhor, mas nós não semeamos, nós não ofertamos, nós só usufruímos? E às vezes eu digo assim: Senhor, eu quero tanto do Senhor, eu quero receber bênção na minha vida financeira, eu quero receber bênção na vida familiar, eu quero receber bênção na minha vida profissional, mas eu não semeio. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: semear, irmãos, é semear em oração e é semear também em oferta. Então deixa eu dizer uma coisa para você: nós não vamos estipular valor de oferta, nós não vamos colocar limites de oferta. Nós só queremos que no dia 31, você aqui, membro da igreja ou não, pessoas que congregam conosco ou não, pessoas que estão desejosas de que Deus realmente abra o céu sobre a vida sua financeira, porque a maioria de nós aqui, se nós pedirmos, vamos colocar diante de Deus os nossos sonhos e projetos, 99% deles estão envolvidos com geração de dinheiro, com administração de dinheiro, com recursos que nós precisamos. E muitas vezes nós não entendemos isso. Então nós vamos falar sobre isso e vamos ensinar. Mas eu quero aqui desafiar você a trazer uma semente, uma oferta, o valor que for, seja ela de R$10, seja ela de R$50, seja ela o valor que for, é a sua semente. Nós estamos falando de provisão. Cadê as outras imagens, Mateus, que eu pedi para você? Imagens, filho. Do jeito que eu pedi para você, sementes que eu pedi para você, imagem. Tudo que é semente vai germinar. E também na nossa vida material, financeira, de provisão, Deus abençoa quando eu sou fiel ao Senhor. E eu não estou falando aqui do seu dízimo, eu não estou falando aqui de você, eu estou falando de você pegar qualquer valor da sua oferta, porque é um ato simbólico, mas também vai ser um ato profético, porque no dia 31 nós vamos fazer um ato profético de obediência, e não é só semear no valor, nós vamos semear em oração, porque essa palavra que eu li aqui nessa noite é: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amados irmãos, quando eu vier trazer a minha oferta aqui na frente, o valor que for, é Deus que vai colocar no seu coração. Nós vamos levantar um clamor pelo ano de 2018. Eu quero dizer para você que o ano de 2018 é um ano que Jesus pode voltar. Quem entende isso? A palavra de Deus diz, lá em Mateus, na parábola das bodas, na parábola das virgens, fala sobre 10 virgens que estavam preparadas para a volta de Jesus, e as 10 entraram para esperar o noivo. 5 delas não tinham azeite, e porque não tinham azeite, a lamparina se apagou, o fogo se apagou,
a luz, aonde tinha luz, não podia mais ter luz, porque ficou escuro. Nós estamos falando sobre encher a casa de luz. E 5 delas abandonaram o lugar do encontro e foram embora atrás de óleo, atrás de azeite, para colocar na lamparina. O noivo veio, e quando o noivo veio, a Bíblia diz que ele só levou as 5 que estavam preparadas. E a palavra para nós nós estamos preparados para a volta de Jesus? Nós estamos preparados para a volta de Jesus? Nós somos obedientes à palavra? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3. Eu quero fazer uma radiografia, já estou pregando. Eu quero fazer uma radiografia aqui do que está acontecendo. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias. Diga para o seu irmão, últimos dias. Eu não sei se você entende de numerologia. Deixa eu falar para você. Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos com 77 anos, com 70 anos, 7 meses e 7 dias. 70 anos, 7 meses e 7 dias, tudo número 7. Este ano em Israel se comemorou os 70 anos que Israel se tornou nação. Este ano, Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, a nação, a potência que mexe com toda a estrutura mundial, então ele deu dia 6 de dezembro agora, dia que se comemora o dia dos 3 reis magos, 6 de dezembro, ele então deu uma seguinte notícia, que a embaixada dos Estados Unidos, que estava na cidade de Tel Aviv, seria tirada de Tel Aviv e seria colocada em Jerusalém. Todas as demais embaixadas estão em Tel Aviv, porque os países não reconhecem Jerusalém como capital de Israel, e só reconhecem Tel Aviv. Mas a capital de Israel é Jerusalém. Os noticiários dizem que é Tel Aviv, a mídia diz que é Tel Aviv, mas quando eu estava lá em Israel, todo muçulmano e todo judeu dizia o seguinte: a capital de Israel é Jerusalém, a capital de Israel é Jerusalém. Por que com o muçulmano que estava comigo no ônibus, que tem entendimento, e quando ele declarou que a capital sairia, a embaixada sairia de Tel Aviv para vir para Jerusalém, criou um reboliço no mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque toda a história da humanidade vai girar em torno de Jerusalém. E quando a maior potência do mundo declarou que estava tirando a sua embaixada de Tel Aviv e trazendo para Jerusalém, por reconhecer Jerusalém como a capital, e sabe qual foi o depoimento de Donald Trump? Que faz 20 anos que essa decisão foi tomada pelos Estados Unidos, mas todos os presidentes que passaram pelos Estados Unidos, de 95 para cá, nenhum deles teve a coragem de obedecer aquilo que o Congresso votou, que era reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e colocar a embaixada dos Estados Unidos lá. E ele teve a coragem e ele fez isso. E agora, irmãos, nós estamos vendo conflitos acontecendo em Jerusalém. E eu quero que você entenda que nós estamos vivendo tempos em que a volta de Jesus vai acontecer breve. E eu quero fazer uma leitura para você dos tempos em que nós estamos vivendo.
2 Timóteo capítulo 3, sabe porém isto, nos últimos dias, diga, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Eu quero dizer para você o seguinte, querido, por isso eu estou declarando que o ano de 2018 é o ano da provisão, porque se 2018 pode ser um ano difícil, para os filhos de Deus, é o ano da provisão, é o ano da abundância, é o ano que Deus vai realizar grandes coisas na sua vida e na sua família. Talvez projetos que estão parados, talvez coisas que estão lá deixadas de lado, mas Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, o que diz o texto de Efésios capítulo 3 versículo 10, Deus é poderoso para fazer. Se você crê, e eu li os textos sobre oração, para que você pudesse atentar para isso. A oração de um justo, o que é que mexe a mão de Deus? O que é que movimenta a mão de Deus? O que movimenta a mão de Deus é oração. Então, em 2018, preste atenção no que eu estou dizendo, seremos também conhecidos como a igreja da oração. Seremos conhecidos como a igreja que se derrama diante dos pés do Cordeiro, de uma igreja que não mede esforços para buscar a face do Senhor, e este é o nosso desejo, a nossa vontade. Por quê? Porque as nossas orações podem mover a mão de Deus, pode rasgar os céus, pode fazer coisas acontecerem pela fé. É isso que eu creio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você levanta de manhã cedo e você levanta e fala assim: hoje vai dar tudo errado. Quem diz isso? Quem tem coragem de dizer isso? Que vai dar tudo errado? Você levanta de manhã e diz assim: hoje vai dar tudo errado hoje? Imagina, todos nós acordamos de manhã e no fundo do nosso coração, o nosso desejo é que aquele dia dê tudo o quê? Que seja um dia melhor do que? Não é assim? Não é verdade? Então deixa eu fazer uma pergunta: o que é que te faz levantar todas as manhãs? O que é que faz você ir para o trabalho todas as manhãs? O que é que faz você se levantar e ter no coração a disposição e o desejo de pensar assim: hoje vai ser diferente? Está entendendo? Não sei se você está entendendo onde eu quero te levar. No dia 31, nós podemos fazer isso com relação ao ano de 2018. E sabe o que é que nos faz isso? Existe uma palavra que é a marca registrada do cristão. Sabe qual é a palavra? Esperança. Quem está entendendo aqui, diga amém. O que é que nos faz acordar todos os dias? Esperança. O que é que nos faz acreditar que o dia vai ser melhor? Esperança. O que é que nos faz mover em direção às coisas que nós temos para fazer durante o dia? Esperança. A Bíblia diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa vida não se limita apenas, a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. A nossa esperança se limita não somente a esta vida, mas à eternidade. Nós estamos aqui porque acreditamos na eternidade. Nós estamos aqui adorando e cultuando a Deus porque nós acreditamos na vida eterna. Nós estamos lendo a Bíblia, orando, porque nós acreditamos que Jesus virá
buscar a sua igreja e levará a sua igreja para Ele. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. É isso que enche o nosso coração de esperança. É isso que enche o nosso coração com fé, para acreditar, para projetar, para declarar e para profetizar que o ano vai ser melhor. Mas olha só, a despeito daquilo que possa acontecer no mundo, nós somos a geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos o povo santo, nós somos a nação adquirida, o povo adquirido, a nação santa. Assim diz o texto de 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido de Deus, nós estamos aqui por um propósito, nós estamos aqui porque fomos escolhidos. Nós não apenas, amados irmãos, nós não vivemos por viver, nós não vivemos apenas por viver, nós vivemos com propósito, nós vivemos com uma motivação no coração, nós vivemos com uma alegria no coração, nós movidos pela única, a esperança de uma vida melhor, a esperança de uma vida eterna, a esperança de dias melhores, a esperança de que 2018, Deus fará grandes coisas poderosas no nosso meio. Cadê o glorificado da igreja? Querido, você tem que terminar o ano bombando, você tem que terminar o ano cheio da presença do Senhor. A gente vai para uma mesa de cirurgia, a gente espera sair da mesa de cirurgia e se recuperar. Isso é esperança. Mas sabe o que o diabo quer fazer com você? Ele quer que você entregue os pontos, ele quer que você vá desanimando, ele vai destruindo as suas bases, ele vai destruindo, ele vai ruindo as suas estruturas, ele vai desanimando você, sabe por quê? Para que você perca a sua esperança, para que você perca a alegria, para que você perca a fé, para que você se entregue, para que você se torne refém da mão dele, para que você se torne instrumento dele. Ele quer destruir a sua vida, porque o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. Deus quer que você tenha uma vida up, para cima. A palavra de Deus diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negam-lhe entretanto o poder. Foge, diga foge, também desses. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, dizendo: Timóteo, no tempo final haverá homens assim, fuja desses homens. Timóteo, fuja desse tipo de gente. Fuja desse tipo de gente. Você sabe aquela pessoa que chega no ambiente e ela fala e destila ódio, ela fala, destila morte, ela fala e começa a destruir o ambiente, e você pensa que o ambiente vai ficar pacificado, e o ambiente se torna atormentado e perturbado. A palavra de Deus diz: fuja também destes. Deus nos dá discernimento para fugir, Deus nos dá discernimento para abandonar esse tipo de gente, Deus nos dá discernimento para vivermos um tempo diferente. O mundo pode ficar cheio de pessoas assim, mas nós somos o povo escolhido, nós somos diferentes, nós temos caráter, nós temos uma vida que glorifica a Deus, e a Bíblia diz assim: pois entre esses se encontram também aqueles que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que James e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Nós teremos pessoas nessa época que resistirão à verdade. São pessoas que amam a mentira,
são pessoas que amam a hipocrisia, são pessoas que amam a falsidade, e a Bíblia está dizendo: fuja dessas pessoas, fuja desse tipo de gente. A Bíblia está dizendo: esse tipo de personalidade, de perfil, não é o perfil do meu povo, fuja dessas pessoas. E Deus está dizendo que eles têm um caráter de rebelião. O que é rebelião? Rebelião é como o caráter de Janes e Jambres. A Bíblia diz que eles resistiram a Moisés. Eles resistem à autoridade, eles resistem à autoridade constituída por Deus, eles resistem à autoridade espiritual, eles resistem à autoridade dos pais, eles resistem à autoridade que está sobre a vida deles. A Bíblia diz que nós somos, a Bíblia diz que nós devemos ter um coração humilde. Sabe por quê? Porque o coração rebelde foi o coração de Lúcifer. O coração rebelde foi o coração de Lúcifer. E a Bíblia diz: do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente. O grande problema desses homens é que a aparência, diga, a aparência é muito boa. Mas a grande questão é aqui: eles resistem à verdade, corrompidos na mente. E a Bíblia diz: réprobos quanto à fé, reprovados quanto à fé, reprovados quanto à fé. Eles todavia não irão avante. Irmãos, dia 31, nós queremos dizer que nós vamos avante. Nós queremos dizer que a igreja avança sempre. Nós queremos dizer que a igreja avançará sempre. Nós queremos dizer que a sua família avançará sempre. Nós vamos avante. Esse é o propósito. Nós vamos avante. Mas homens com caráter assim não vão. Porque a sua insensatez será de todos evidente, como também aconteceu com a daqueles homens, Janes e Jambres. Agora tem uma palavra aqui para você nessa noite. Qual é a palavra para esta igreja que nós nos preparamos para a virada do ano? Qual é a palavra que Deus tem para nós com relação à mudança, à virada? Qual é a palavra que Deus tem para nós para terminarmos bem e começarmos o ano melhor ainda? Qual é? Tu, porém, verso 10, olha a sua Bíblia aí. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Irmãos, estes daqui são os ingredientes dos vencedores. Isso daqui é aquilo que o vencedor tem. O que é que um vencedor é? Ele segue o ensino, ele é obediente. Ele segue o procedimento, que ele é obediente. Ele tem propósito de vida. Ele tem fé. Ele tem longanimidade, ele espera, ele é longânimo, ele acredita, ele crê, ele espera o tempo necessário, ele é longânimo. Amor, nós temos, não é um amor fingido, mas é um amor sacrificial, é um amor doador, é um amor que se entrega, é um amor que reconhece, é um amor que evidencia, é um amor que vive, é um amor que vive na prática aquilo que se conceitua no coração. Porque muitos irmãos, muitas pessoas têm conceitos, mas não têm práticas. Queridos, muitas igrejas estão crendo num Deus conceitual. O que é um Deus conceitual? Deus Todo-Poderoso, Deus Senhor, Deus Magnífico, Deus
Todo-Poderoso, Deus onisciente, sabe tudo de Deus, é o Deus conceitual. Mas, contudo, entretanto, porém, sabe o que acontece? Não se relaciona com esse Deus. Deixa eu dizer algo para você. Se você é casado com a sua mulher, e você diz para todo mundo que você conhece a sua mulher, você diz para todo mundo que você tem um bom relacionamento com a sua mulher, mas você chega em casa, você não vive em casa, você não dorme em casa, sua mulher passa necessidades e você não sabe o que ela está passando. Ela tem problemas, você não sabe quais os problemas dela, porque ela liga para outra pessoa para poder atender, porque você não é um homem presente, você é um homem ausente. Como você pode falar que o seu relacionamento no casamento vai ser um relacionamento saudável e a sua família é uma família saudável? E tudo aquilo que é saudável cresce e se reproduz e é abençoado. O que não é saudável precisa da graça de Deus. Mas você diz assim: não, meu casamento é bom, meu casamento é maravilhoso. Conceitualmente, tudo bem, mas irracionalmente? Relacionalmente, nota 0. Presta atenção no que eu vou falar agora, porque isso aqui vai mudar a sua maneira de ver Deus, vai mudar a sua maneira de cultuar Deus, vai mudar a sua maneira de se relacionar com Deus. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Qual é a diferença entre uma pessoa que diz que não crê em Deus e uma pessoa que diz que crê em Deus, mas na realidade não se relaciona com esse Deus? Qual é a diferença? Nenhuma. Então nós estamos criando uma geração de crentes ateus. Ei, pastor, isso não existe. Quem disse que não existe? Nós estamos criando um teísmo dentro da igreja. O que é um teísmo? Nós estamos criando uma geração de crentes ateus, crentes que não acreditam. Deixa eu perguntar para você, fazer aqui uma enquete aqui nessa noite. A pergunta que é aqui, não responda, só pensa no seu coração e diga para mim: você acredita que Deus pode ressuscitar hoje o morto e te trazer novamente à vida? Você acredita que Deus pode multiplicar aquele arroz que está lá em cima da mesa? Deve ter uns 15 pacotes de arroz, e a hora que você virar as costas, uns 500 pacotes de arroz esparramado lá? Não quero que você diga amém, eu só quero que você pense. Pense aqui, porque muitos de vocês falam amém, mas não acreditam. Não acreditam. E não é diferente de ser ateu, porque o ateu só diz assim: eu não acredito. E nós dizemos: eu acredito. Só que detalhe, deixa eu dizer, quantos acreditam? Não responda, preste atenção e trabalhe a sua mente. Quantos acreditam que Deus pode curar qualquer tipo de enfermidade? Quantos acreditam que Deus pode levantar o homem do pó? E você sair na porta, tem um homem caído, moribundo, e Deus pode levantar aquele homem e transformar a vida dele instantaneamente. Todos vocês estão aqui dentro, estão ouvindo uma palavra, ouvindo um pastor falar, e vocês vão dizer assim: eu acredito, ok?
Vocês vão dizer isso porque vocês estão aqui dentro. Então deixa eu falar para você. Qual foi a última vez que você orou para que Deus ressuscitasse um morto? Qual foi a última vez que você orou para que Deus curasse uma enfermidade? Qual foi a última vez que você orou para que Deus multiplicasse um alimento? Qual foi a última vez que você orou por uma pessoa moribunda para que ela fosse levantada? E você vai dizer para mim: eu não oro, então você é um ateu, porque você não acredita. Você acredita no Deus conceitual, no Deus que pode fazer, mas como você não tem um relacionamento com Ele, então você não acredita que Ele possa fazer através de você. A Bíblia diz que nesses últimos dias haverá tempos de pessoas jactanciosas, cheias de si, arrogantes e que não creem em Deus. Essa não é a geração que Deus quer se levantar no nosso tempo. Aí nós falamos assim, queridos, nós estamos aqui no culto à noite, presta atenção. E nós dizemos: nós acreditamos, nós acreditamos, nós acreditamos. Sim, nós acreditamos, mas nós é a mesma coisa do marido. O marido é marido, mas não tem relacionamento nenhum com a mulher. O que é que traz segurança para a mulher? O relacionamento. O que é que traz a proteção para a mulher? O relacionamento. O que é que traz a provisão para casa? O relacionamento. O que é que traz a intimidade para o casamento? O relacionamento. O que é que traz então a quebra do ateísmo dentro da igreja? Quebra a questão do Deus conceitual e torna com que nós entendamos que Deus é um Deus relacional. Então Deus deixa de ser um Deus apenas conceitual para ser um Deus relacional. Ei, pastor, presta atenção, queridos. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, acho que é 4, que os discípulos depois de passarem pela multiplicação dos pães, e eles passam pela multiplicação dos pães, e Jesus então, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Eu tenho 5 minutos para fechar isso aqui, e eu quero fechar com esse entendimento aqui. Presta atenção, porque isso vai mudar a sua maneira de sair daqui pensando diferente de Deus. Presta atenção, eu vou abrir o texto. Presta atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães com os discípulos. E a Bíblia diz que ele pegou e fez o seguinte: os discípulos estavam ali, ele pegou 7 pães, 5 pães e 2 peixes. Vou abrir aqui para você. Ok. Vou falando para você e você vai se lembrando. A Bíblia diz que na primeira multiplicação ele pegou 5 pães e 2 peixes. Então o que ele fez? Ele deu os peixes e os pães aos discípulos. Vem 12 pessoas aqui para frente para mim, 12 homens. Vocês 12 aqui. 12 homens aqui. A Bíblia diz, presta atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês. A Bíblia diz que ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, 12 certinho. No meio deles tinha o Judas. Fala assim, tinha o Judas. Então, a Bíblia diz que tinham 12 discípulos. Ele pegou os 5 pães e 2 peixes e fez isso aqui. Partiu o pão. Vai, estenda a mão assim. Partiu o pão. Acabou 1, acabou 2, acabou 3, acabou 4, acabou 5.
tinha 5 pães, acabou. Ele pegou 2 peixinhos e distribuiu. Acabou um peixinho e acabou o segundo peixinho. Se você ler a Bíblia, você vai entender do que eu estou falando. Se você não ler a Bíblia, você vai sair daqui sem entender. E eu não vou parar para ler o texto bíblico, senão eu vou perder o tempo. E vocês querem sair no horário. A Bíblia diz que ele pegou, abençoou. Quantos pães tinham distribuído aqui? Quantos pães? E quantos peixes? Ele abençoou e distribuiu. Não tinha mais pães, não tinha mais peixes. E ele disse assim: vão, eu quero que vocês saiam e vocês vão estender as mãos. E eles vão passar perto, não precisa entrar nos corredores. Eles vão e vão voltar rapidinho. Eles saíram para distribuir os pães. Pode fazer isso. Vai enquanto eu falo. Vocês só vão abrindo as mãos assim que eles vão distribuindo. E voltando. Vai colocando de mão em mão e vai fazendo. Vai colocando aí. E a Bíblia diz que eles foram distribuindo. E quando eles estavam distribuindo, faça isso rapidamente e volta correndo para cá. Eles estavam distribuindo. O que eles estavam distribuindo? Olha aqui para mim. Quantos? Quantos peixes? Eles estavam distribuindo 5 pães e 2 peixes. Eu quero que você entenda onde o milagre aconteceu. Então a Bíblia diz que ele chegou para eles e disse assim: recolham aquilo que sobrou. Eles saíram daqui e foram recolher aquilo que sobrou. Quando eles voltaram, eles recolheram quantos? 12, diga 12. Diga, não são 12 pães. Diga, não são 12 peixes. Diga assim, são 12 cestos, cheios de pães, cheios de peixes. Eles chegaram, voltaram, não tinham mais nada na mão. Eles saíram com 5 pães e 2 peixes. E eles voltaram, e Jesus diz assim: recolha o que sobrou. E quando eles começaram a recolher o que sobrou, aí Jesus contou: um cesto cheio, 2 cestos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cestos cheios. Vou lhe fazer a pergunta: quem acertar ganha um carro 0 quilômetro. Natal, hein? Vou botar uma barba branca. Onde que aconteceu o milagre? O milagre aconteceu com Jesus? Ou o milagre aconteceu com os discípulos? O milagre aconteceu com Jesus ou com os discípulos? Quem foi então o responsável pela execução do milagre no meio da multidão? Os 12 discípulos. Entenda aqui hoje, igreja, que você precisa entender isso. Deus continua fazendo o mesmo hoje. O milagre que Ele deseja fazer. E a pergunta que eu fiz: se você crê no Deus que pode fazer, então por que você não faz? Se você crê no Deus que pode fazer, por que você não ora? Se você crê no Deus que pode ressuscitar, por que você não age? Porque, queridos, não foi Jesus que realizou o milagre. O milagre foi realizado através dos discípulos, enquanto eles obedeceram. Diga, obedeceram. Eles vão ficar aqui. Aí Jesus diz que, a Bíblia diz que Jesus subiu no monte e foi orar, e mandou eles embora. Eles pegaram um barco e entraram no barco. E a Bíblia diz que eles levaram apenas um pão. Presta atenção, pastor, eu nunca li isso. Vai ler a Bíblia. Não vou ler para você agora.
A Bíblia diz que eles levaram apenas um pão. Diga, apenas um pão. Dentro do barco eles tinham apenas um pão. Aí de repente começou uma grande tempestade ali. E a Bíblia diz que Jesus então, vendo a necessidade deles, saiu de onde eles estavam, começou a andar sobre as ondas. Eles estavam agora dentro do barco, no meio do mar. E Jesus tenta tomar a dianteira deles. A Bíblia diz que Jesus não entra no barco, ele tenta passar à frente dos discípulos. E quando ele tenta passar à frente dos discípulos, ele não entra no barco. Os discípulos estavam atormentados por causa da tempestade. Então entenda o seguinte: muitas vezes Jesus não vai entrar no barco, ele vai mostrar para você a direção que você tem que ir. Quem está entendendo aqui? Os discípulos estão dentro do barco agora, eles têm apenas um pão. Aí Jesus disse para eles: escuta aqui, homens de pequena fé. Jesus se apresenta no barco e diz: espera aí, homens de pequena fé, vocês não poderiam ter orado? Guardai-vos do fermento dos fariseus, guardai-vos do fermento de Herodes. Aí a Bíblia diz que eles pensaram que é porque eles não tinham levado o pão. A grande questão é o seguinte, irmãos: eles estavam dentro do barco. A moral da história: eles estavam dentro do barco, eles tinham acabado de realizar um milagre, eles multiplicaram um pão, 5 pães e 2 peixes, e alimentaram 12.000 pessoas, mas eles estavam dentro de um barco agora, e eles estavam com medo de uma tempestade. É isso que acontece com a gente. Deus nos usa de forma tão poderosa hoje, amanhã eu esqueço que Deus me usou, e eu começo a ter medo do problema. Deus me usa de maneira tão milagrosa, e Deus usa as minhas mãos, e eu multiplico. Quando eu estou distribuindo, eu multiplico o pão, eu multiplico os peixes, eu realizo milagres, eu oro, eu vejo. Então eu sou um crente que creio em Deus, não somente num Deus conceitual, mas um Deus relacional. Mas peraí, quando o primeiro problema vem, eu começo a ficar com medo, e Jesus entra no barco e diz: ei, por que que vocês não oraram? Por que que vocês são homens de pequena fé? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E a Bíblia diz que eles tinham apenas um pão dentro do barco. E eu fico pensando, por que que essas histórias acontecem? Porque Deus quer nos ensinar coisas preciosas através dessas histórias. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui, pode ficar aí. Ministério de Louvor, por favor. Vamos, gente. Olha só, queridos, presta atenção. Por que é que eu tenho medo da tempestade, sendo que eu fui um agente de cura para a transformação? Por que é que eu tenho medo da tempestade dentro de um barco, e quando Jesus passa por mim, Ele toma a dianteira? Ele está querendo mostrar que Ele é o rumo seguro, Ele é o caminho seguro, Ele é a entrada, Ele é a porta, Ele é o lugar onde nós entramos e aonde nós saímos. Ele é aquele que pode dar a direção. Ele está dizendo para você: escuta, eu quero te usar hoje, mas eu não quero que você seja um crente ateu amanhã. Os discípulos foram usados de maneira poderosa para alimentar 12.000, e na sequência, esses discípulos então não tinham fé o suficiente para falar assim para a tempestade: acalma a tempestade, acalma mar. E a Bíblia diz que Jesus entrou no barco para dizer: mar, acalma-te, tempestade, acalma-te. Eu quero convidar você a pensar naquilo que eu te disse agora. Quero convidar você a meditar naquilo que eu terminei essa palavra. Será que nós não somos crentes ateus? Será que nós apenas não cremos num Deus conceitual? Será que nós não estamos aqui hoje porque é bonito, é gostoso? É gostoso sair daqui com uma palavra boa, mas espera aí,
É você que tem que enfrentar o leão amanhã. Felipe, é você que vai enfrentar o leão amanhã cedo. É você que vai enfrentar a dificuldade depois da manhã. É você que vai enfrentar a tempestade amanhã. De nada você adianta estar aqui nessa noite e estar dizendo que você crê em Deus, um Deus relacional, e você está se relacionando com Ele, adorando Ele, glorificando Ele, exaltando Ele, mas na primeira dificuldade, você diz com as suas ações que você não crê nele, que você não acredita nele. A Bíblia diz que os 12, Jesus diz assim: guardai-vos do fermento dos fariseus. Eu vou pregar outro dia sobre isso aqui. O que é o fermento dos fariseus? E ele diz: guardai-vos do fermento de Herodes. Eu vou mostrar para vocês o que é o fermento de Herodes e o que é o fermento dos fariseus que está no meio da igreja. E Deus quer tirar isso do nosso meio. Deus quer tirar a incredulidade. Deus quer tirar isso do nosso meio. Deus quer tirar e colocar no nosso coração um coração que crê, não num Deus conceitual, porque o conceitual de Deus está aqui. Se você crê na palavra, tudo bem, mas que você creia num Deus, que você se relacione com Ele, que você saiba que Ele é todo poderoso, mas Ele já agiu na sua vida, e você já sentiu o poder dEle, que você saiba que Ele é um Deus amoroso, mas que você sinta o amor dEle na sua vida. Deus não é um Deus apenas abstrato, Deus é um Deus para ser tocado, Deus é um Deus para ser experienciado, Deus é um Deus para ser vivido, Deus é um Deus para você viver com Ele, andar com Ele. É isso que Jesus diz. Ele às vezes não vai estar dentro do barco, mas é o que, querido? Mas Ele pode estar à frente do barco, mostrando para você onde é o caminho a seguir. Deus quer levantar você nessa noite, para começar a pensar e determinar sobre 2018, um ano diferente. Deus quer que você comece a profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, que 2018 na sua casa, na sua família, será pela fé, não porque você acredita num Deus conceitual, mas que você tem um relacionamento de intimidade, você conhece, você não é como aquele homem ausente da casa, mas você é um homem que tem relacionamentos, você é um homem que vive na intimidade, e é um homem que conhece. Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece o nosso coração, e Deus quer que você se relacione com Ele. Ele quer quebrar essa idolatria, Ele quer quebrar esse materialismo, Ele quer quebrar esse conceito de um Deus abstrato, e Ele quer colocar no seu coração um Deus relacional, um Deus que você pode contar com Ele, mas é um Deus que anda com você todos os dias, é um Deus que está com você todos os dias, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e quando você ora, Deus atende, quando você fala, Deus ouve, quando Deus fala, você pode ouvir. Esse é o Deus que quer ser adorado, que quer ser cultuado, e Ele quer ser mais adorado, terminando esse ano, para que você comece um ano abençoado.